Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos lendo, meditando com toda a igreja na primeira leitura, o desfecho, o epílogo, a conclusão da história de José do Egito. Nesses dias, quem tem acompanhado a missa diariamente, ou pelo menos acompanhado as leituras que todos os dias a igreja oferece-nos para alimentar a nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa vida sobrenatural, a nossa vida com Deus, tem percebido que a Divina Liturgia da Palavra, na primeira leitura, tem trazido para nós essa história da Bíblia tão conhecida, mesmo por aqueles que não têm o bom hábito de ler com constância, de meditar com frequência a palavra de Deus. E conhecemos essa história porque essa saga de José já foi contada através de filme, através de novela, através de série. Então, todos nós conhecemos a história de José. E nesses dias, não todos os dias, mas nesses dias, um ou outro dia, eu preguei aqui sobre José, e nesses dias, falando sobre José, com repetição e com insistência, para que isso seja inculcado na mentalidade de todos nós, não é? José é mais um desses exemplos bíblicos de um homem firme, de um homem seguro, de um homem reconciliado com suas emoções, com seus sentimentos, um homem profundamente harmonizado consigo mesmo. E a razão disso, a causa disso, é que José, assim como tantos outros personagens bíblicos, foi aprendendo que nós homens somos chamados a ser movidos por princípios, por verdades. Se fosse de uma maneira mais simples, nós somos chamados a ser movidos por inteligência, pela reflexão, pelo pensamento. Sem isso, nós continuaremos homens e mulheres extremamente frágeis, imaturos, sentimentais, carentes, movidos pelos momentos, movidos pelas circunstâncias, alterando com uma facilidade absurda o nosso caráter, a nossa personalidade. E tudo isso porque nos falta uma firmeza de vontade, nos falta reflexão e, sobretudo, falta a todos nós, em muitos aspectos, ser movidos por princípios. E José é um exemplo disso, de alguém que não altera a sua personalidade virtuosa por conta da circunstância, mas pelo contrário, a circunstância muito desfavorável favorece ainda mais a José a progredir na virtude, a progredir no bem, a progredir numa vontade firme, a progredir na reflexão, a progredir numa vida totalmente baseada em princípios, baseada na verdade, baseada na fé, e não simplesmente nele ou nas circunstâncias que ele está vivendo. E vejam, é claro que viver assim é um grande desafio, mas a experiência humana, e mais ainda a experiência da fé, nos revela que este é o caminho. O caminho para uma maturidade, para que a pessoa seja um bem para si, para os outros e também para o mundo, e se tem fé também para Deus,
é viver exatamente assim, uma vontade firme, viver baseado em reflexão e viver baseado em princípio. Para nós, o princípio maior, evidentemente, a causa maior é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é somente causa, mas ele é causa e ele também é fim. É por isso que o homem de fé deve, em tudo que se faz, em tudo que se vive e que se faz, deve ter sempre diante dos olhos a causa que nos move, que é Deus, e também o fim para o qual nós corremos, que também é Deus. Ele é causa e também ele é fim. Então, tudo que o homem e a mulher de fé vive e faz deve ser tendo diante dos olhos sempre essa consciência de que Deus deve ser a fonte de tudo e de que Deus deve ser o fim de tudo. Vejam, se eu for pedindo a Nosso Senhor graças e mais graças para viver nessa consciência, repito, quanto bem nós faremos a nós, a quem está perto de nós e aos outros. Veja, quem vive o contrário disso vai ser um mal, porque não tem nada pior do que ser uma pessoa instável, do que ser uma pessoa insegura, do que ser uma pessoa que o tempo todo altera o humor de acordo com a circunstância ou de acordo com o tempo, não é? Eu trabalhei alguns anos no seminário, não é? E eu tenho hoje ele é padre, não é? Eu gosto muito dele, não é? Eu tinha um seminarista que ele tinha lá os problemas dele, mas era um bom rapaz. Hoje é padre, é um bom padre até. É um bom padre, mas lá tinha os problemas dele, não é? E é claro, o seminário é para cuidar, é para formar o menino, é para ajudar o menino, não é? No seminário. E eu já sabia quando ele quando ele estava bem e quando ele não estava bem. Agora, por que eu sabia? Porque ele gostava de ouvir música. Ele gostava de ouvir música. Aí eu tinha essa proximidade muito com os seminaristas, não é? Ele gostava de ouvir música e tinha dia que ele estava ouvindo determinada música. Aí eu falava assim, que bom, hoje ele está bem. Hoje ele está bem, não é? Mas aí eu passava na porta do quarto, ele estava ouvindo outra música. Eu disse, eita, hoje ele não está bem não. Eu já sabia que a maneira como ele estava, pela música que ele escutava. Vejam, mas é claro que depois ele foi melhorando, não é? Mas ele estava no processo de formação, ainda era um jovem lá, seus 22, 23 anos talvez, estava lá no segundo, terceiro ano acho que terceiro ano de seminário, não é? Claro que está no processo de formação, está aprendendo, mas o objetivo é justamente ajudar ali os meninos, e todos nós também temos que aprender, de que uma pessoa que se baseia em princípio, ela não vive assim, mudando a sua personalidade o tempo todo. Uma pessoa que vive assim é porque ela é uma pessoa movida pela circunstância e ela é uma pessoa fraca de vontade. A verdade para ela não é algo objetivo, concreto, mas a verdade para ela depende do modo como ela está. Mas a verdade não é isso. A verdade é algo que ela me precede e eu estando bem ou não, ela não deixa de ser o quê? Verdade. Veja, Nosso Senhor não deixa de ser fonte para nós de toda a graça, de todo o bem, porque hoje eu estou bem e amanhã eu não estou bem. Ele continua sendo a fonte. Ele não deixa de ser o fim último da minha vida, de toda a minha ação e de tudo que eu vivo, porque hoje eu estou alegre e amanhã eu estou triste. Vejam, eu estando triste ou eu estando alegre, ele continua sendo a fonte, ele continua sendo o fim. Vejam, não é que eu deva ser indiferente às situações, digamos, adversas que eu estou vivendo. Pelo contrário, as situações adversas, como eu tenho ensinado aqui a vocês, é verdade de fé para a igreja, devem ser para nós ainda mais ocasiões onde eu viva dessa fonte e desse fim de todas as coisas que é Deus. Pois bem, José
é uma pessoa assim, movida, ele não nega a situação dele. Tanto é que nesses dias, nós escutamos aqui o reencontro dele com os irmãos. Ele reconheceu os irmãos não reconheceram. Vocês viram como ele chorou. Ele saiu para o canto 2, 3 vezes para chorar. Para chorar por quê? Porque ainda que um mal seja perdoado, ainda que uma injustiça seja perdoada, ainda que um pecado seja perdoado, a fé ensina que as suas consequências, elas nem sempre podem ser reparadas. Elas nem sempre podem ser reparadas. Às vezes, um mal que eu fiz ou que me fizeram pode ser reparado, mas outras vezes não. Mas mesmo quando pode ser reparado, sei lá, eu roubei alguém, tirei algo que não era daquela pessoa e eu me arrependi, pedi perdão. Então, se eu posso, eu devo reparar aquele mal, devolvendo o quê? O que eu roubei. Agora, quando eu mato uma pessoa, por exemplo, eu não tenho como reparar. Ou, às vezes, por exemplo, quando eu calunio alguém, é um grande mal também. Às vezes também eu nem tenho como também reparar. Por quê? Porque uma calúnia feita, ela se espalha de uma maneira tremenda. E não dá para reparar, mesmo que a pessoa depois até diga que não foi verdade, mas aquela calúnia foi espalhada. E nem todos depois, ainda que a pessoa se retrate, nem todos vão escutar aquela retratação. Mas, mesmo que seja reparado, tem as consequências que ficam. Alguns insistem, né, nessas consequências, chamando-as de cicatrizes, que ficam. Porque o pecado é assim. É por isso que na igreja nós temos, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, aquela graça que a igreja nos concede, chamada indulgência plenária. A indulgência plenária não é o perdão como as pessoas pensam dos pecados. A indulgência plenária, entre outras coisas, é aquela graça para que até mesmo as consequências do pecado eu não lembre mais, eu não recorde mais, não tenha, digamos assim, efeito sobre mim, mas elas permanecem, as consequências. Então, José, quando reencontra com seus irmãos, toda a história revolta, e ele é tomado de uma tristeza, ele é tomado de um choro. Eles recordam que ele pediu misericórdia aos irmãos, e os irmãos, por ciúme, por inveja, por desprezo a ele, os irmãos a si mesmo o venderam. Ele pediu compaixão aos irmãos, mas os irmãos o jogaram na cisterna. Ele pediu misericórdia, mas os irmãos tramaram a sua morte. Então, ele não nega o que lhe aconteceu. Ele não é indiferente ao seu sofrimento, à sua dor. Mas o que move ele não é o seu sentimento, não é a sua dor, não é ele mesmo, mas ele é movido por um princípio. E qual princípio, Padre Sérgio? Deus. Ele é movido por Deus. É extraordinário, porque hoje nós estamos, como eu disse, no desfecho da história, no fim da história. São os capítulos, nós estamos lendo um pedacinho do capítulo 49 e também os últimos versículos do capítulo 50, que é o final do livro do Gênesis. E o texto de hoje narra para nós, Jacó pede para ser sepultado na sua terra, pede que leve seus ossos para a sua terra, e depois da morte do pai, vejam, na cabeça dos irmãos, os irmãos tinham pensado, vejam, nosso pai está morrendo, e José agora vai se voltar contra nós. Vejam, eu estou dizendo aqui, José está numa perspectiva, num horizonte, e os irmãos continuam no mesmo horizonte. Já tiveram a piedade de José, já tiveram misericórdia de José, mas eles continuam indo o quê? Temendo. E isso aqui é uma pessoa frágil, é uma pessoa instável, é uma pessoa, repito, ela sempre vive numa grande insegurança, num grande medo,
Não é que pode até ser real, pode até ser verdadeiro, mas o que controla ela é justamente aquilo. E repito, e uma pessoa que vive assim, ela é um grande mal. Aliás, hoje, é esse tempo que a gente vive, não é? As pessoas hoje são extremamente infantis. Infantis, por quê? Porque não pensam mais, não refletem mais, não é? São pessoas impulsivas, são pessoas que não têm controle, são pessoas que não se dominam. E elas, muitas perderam até a consciência do mal que elas fazem a elas mesmas e aos outros, por conta dessa falta de vontade, dessa falta de reflexão, dessa falta de princípio, dessa falta de verdade. Elas são movidas por elas mesmas, pelo que elas acham, por aquilo que elas pensam, pelos sentimentos. E repito, ela é um grande mal. Então, os irmãos de José estão ainda nesse horizonte da fraqueza, da instabilidade, da insegurança, dos próprios sentimentos. José já havia perdoado eles. José estava contente por ter visto o pai, por ter conhecido seu irmão mais novo que ele não conhecia, Benjamim, e tratou os irmãos com todo carinho, com todo amor, com todo bem. Mas os irmãos ainda estão no horizonte da instabilidade. Por quê? Porque no horizonte ainda, na cultura, podemos dizer assim, ainda do ódio, do rancor, da vingança. Não, a gente fez aquilo com José, ele nos poupou porque nosso pai está vivo, agora nosso pai morre, e agora ele vai se voltar contra nós. E, de fato, Jacó, não é? Manda falar com José, porque os irmãos pedem. Então o pai pede que eles falem com José, para José não tratar os irmãos com impiedade. E aparece aqui no texto algo belíssimo. O texto diz assim: e mandaram dizer-lhe, teu pai, isso aqui é os irmãos falando, teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isto, José pôs-se a chorar. Chorou de novo. Aqui é a quarta, quinta vez que ele chora. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: somos teus servos. Ele respondeu, olha que coisa extraordinária: não tenhas medo. Sou eu porventura Deus? Vejam, José, ele é alguém poderoso. Ele no Egito se tornou a pessoa mais importante depois do faraó. Nós conhecemos a história. De modo que o faraó deu plenos poderes a José, para agir de acordo como ele quisesse. Na venda do trigo, na venda da água, porque o Egito tinha naquele momento água e trigo, alimento. O faraó colocou todo o seu poder nas mãos de José. O texto bíblico diz, ele se tornou, depois do faraó, a pessoa mais importante do Egito. Aquele menino que tinha sido vendido como escravo se tornou a pessoa mais importante do Egito. Então ele era poderoso, mas ele tinha uma consciência. Ainda que ele fosse poderoso, ele não era Deus. Belíssimo isso aqui, belíssimo. Ele está dizendo assim: tem coisas que não estão nas minhas mãos. Tem coisas que eu devo simplesmente me render àquele que é maior e permitir que ele me mova, e permitir que a graça dele colabore com a minha vontade, e não só colabore, mas a graça dele aperfeiçoe nele mesmo a minha vontade. Então José reconhece que tem poder, mas ele diz assim: eu não sou Deus. Tem coisas que só cabem a Deus. Extraordinário para esse tempo que a gente vive, não é? Porque a tentação de todos os tempos dos homens, desde Adão e Eva, é querer tomar o lugar de quem? De Deus. Mesmo nós, vejam, quando nós pecamos, quando cometemos nossos pecados, vejam, o pecado, é por isso que precisamos recorrer sempre à graça de Deus. O pecado
é ir contra Deus. O pecado é ir contra o mandamento de Deus, contra uma ordem de Deus. E toda vez que nós que temos fé cometemos um pecado, nós estamos preferindo a nós mesmos e não a quem? A Deus. Quando eu cometo o pecado, eu estou preferindo a mim e não a Deus. E por experiência nós sabemos, quando nós preferimos somente a nós, fazemos tudo somente para nós. Repito, o desfecho disso nunca é bom. Nunca é bom. Não é um exemplo clássico, não é, que é mais comum, não é? Um homem que trai a sua esposa, por exemplo. Ele não só ofende a sua esposa, mas ele ofende também a lei natural, que pede que sejamos fiéis, virtuosos, e fere também o quê? A lei de Deus, porque é um dos mandamentos, mas não adulterar, não adulterarás. Então, não cometerás adultério. Então, quando esse homem age assim, ele está se colocando, ele está se colocando no centro, ele é Deus. E ele pode fazer o que ele bem entender, bem quiser. Estou dando um exemplo aqui, mas pode ser outros pecados também, pessoais, mais leves, que até que não envolva outros. Mas quando nós os cometemos, é porque nós estamos preferindo a nós e não a Deus. Por isso que nós temos que lutar contra, mesmo os pecados que nós chamamos veniais, do dia a dia, nós temos que lutar contra ele. Por quê, Padre Sérgio? Porque se a gente vai cometendo eles, e nós não vamos vigiando esses pecados diários, eles podem se tornar pecados graves e ser um mal ainda maior. Mas toda a nossa luta é preferir a Deus, é preferir a vontade de Deus e não preferir a nós e a nossa vontade. Então José, ele tem consciência que ele tem poder, mas ele tem consciência também que ele não é o quê? Ele não é Deus. Mas ele deve escutar a Deus, mas ele deve viver de Deus, mas ele deve obedecer a Deus. E aí, estou terminando já a homilia simples de hoje, hoje tem um dia cheio hoje, e aí ele diz isso: porventura sou eu Deus, eu sou Deus? Vós, repare, o que é uma pessoa movida por princípio, vós pensastes fazer mal contra mim, vós pensastes. Deus, porém, converteu em bem, para dar a um povo numeroso, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. Olha, eu vou usar uma linguagem aqui bem vulgar, bem chula, me desculpe, eu não gosto de fazer isso no altar, mas se nós estivéssemos de fora lá, quase todos nós aqui, talvez um ou outro não, mas todos nós estivéssemos de fora, mas lá vendo a cena, mais de fora, a gente ia dizer assim: esse José é um bobão, me desculpe o termo, esse José é um otário, esse José não aprende. A gente iria, me desculpe esses termos, mas a gente iria dizer isso. Por quê? Porque todos nós temos essa mentalidade movida pelos sentimentos. Não estou dizendo que a gente deve negar os sentimentos, mas não são eles que devem nos mover. Não são eles que devem nos mover. Não são eles que devem nos mover. Mas o que deve nos mover é a verdade. Por mais desafiante que seja. E a verdade para nós é Deus. Por isso que a gente vê um José, e veja que ele sofre, ele chora, ele sabe toda a situação, mas ele não é movido por ele, e nem pelo que fizeram a ele. Ele não deixa de crer na verdade, de viver da verdade, porque não agiram de maneira justa e verdadeira com ele. Veja, esse aqui deve ser o ideal de todos nós. Veja, e o que acontece com José
é claro que é uma prefigura muito pobre, uma prefigura muito pobre de Cristo, que não tendo pecado, se fez o quê? Como diz São Paulo, pecado por nós. 2 Coríntios, capítulo 8. Não tendo pecado, se fez pecado por nós. José é uma figura muito pobre do que Cristo realizou na cruz, para dizer a nós, mais ainda como cristãos, que é Ele que deve nos mover. Gente, repito, é claro que é um desafio, e quando Deus nos dá a graça de ir vivendo mais e mais assim, também não nos achemos, não fiquemos vaidosos por isso, mas peçamos mais e mais a Deus, porque vivendo assim, repito, eu vou me tornar um grande bem ainda mais, para mim, para os outros, para o mundo e para Deus, vivendo assim como José. Então José está olhando toda a história dele, como eu já disse aqui esses dias, aqui é o desfecho, e colocando toda a história dele na vontade de Deus. Vejam, para dizer, quando nós, homens e mulheres de fé, humildemente, colocamos tudo na vontade de Deus, a vontade de Deus nunca nos falta. Nunca nos falta. E nós precisamos pedir ao Senhor essa fé. Claro que repito, é um grande desafio, porque algumas vezes o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções estão dizendo tudo o contrário. Mas aí é que está, quando o corpo, quando a mente, quando as emoções estão dizendo o contrário, repito, é aí que entra o quê? Para dizer a razão, a reflexão. Senhor, o Senhor sabe que eu não estou sentindo nada disso, mas conscientemente eu creio porque o Senhor prometeu que não abandonaria os seus, que estaria com os seus, porque o Senhor prometeu que cada dia basta a sua graça, Mateus 6, e vivendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, repito, não é, a própria fé, ela vai nos fortalecendo, e de fato não vai faltando nada. Agora, como nosso Senhor disse esses dias no Evangelho, mas eu preciso perseverar e não duvidar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, mesmo que a situação seja mais dura, mas eu não vou duvidar da bondade de Deus e do seu amor por nós. José é uma prova disso, de que como Deus, Ele pode, quando permanecemos firmes nele, quando apesar das circunstâncias nós continuamos afirmando, Senhor, eu creio, mesmo não estando sentindo nada agora, mesmo as minhas emoções dizendo outra coisa, mas eu creio. E a graça que a Escritura nos promete, vivendo assim, é que Deus pode tornar um mal uma fonte de bem. Mas padre, é duro isso, é duro, eu não entendo, mas a gente não entende tudo. A gente tem que dizer como José, porventura eu sou Deus, e o que eu não entendo, humildemente eu tenho que o quê? Colocar nas mãos dele. Não, o salmo da missa de hoje é lindíssimo, humildes procurai o Senhor, buscai constantemente a vossa face, e o vosso coração reviverá, e o vosso coração se alegrará. Deus não deixará faltar absolutamente nada. Agora eu preciso perseverar nele. E a história de José é uma prova disso. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor diz algo semelhante, mas com palavras, digamos assim, mais ternas. Porque Nosso Senhor diz assim, várias vezes ele repete no Evangelho de hoje, não tem mais. Como quem diz assim, eu estou convosco. Não é? Ontem ele falava o que? Das perseguições, que vamos sofrer de todos os tipos. Não é? No início da igreja, cristãos foram mortos por Cristo, morreram por causa de Cristo. Não é? Era uma perseguição bélica, com armas, com tortura, com crucifixão, com decapitação, com derramamento de sangue. Não é? Mas o objetivo das perseguições é sempre nos afastar de Nosso Senhor e da igreja. E hoje nós também temos perseguições. Podemos sofrer perseguição aqui e acolá, ser incompreendido pela fé. A igreja continua em todos os tempos, vai continuar assim, sofrendo perseguições, e hoje só aumenta a perseguição. Tudo com o objetivo
de tirar os fiéis do caminho de Nosso Senhor, do caminho da verdade, do caminho da igreja. E nós também temos nossas perseguições, não é? Às vezes, como eu falei ontem, e nós sabemos também disso por experiência, às vezes é um grande sofrimento que nos acomete, às vezes é uma grande perda, às vezes é uma grande tristeza, às vezes é uma grande injustiça que nós sofremos. E a gente sabe que essas dores, esses sofrimentos, essas perdas, que devem ser ocasiões para fortalecer a nossa fé ainda mais, sob muitos aspectos, elas fazem o contrário. Elas fazem com que nós enfraqueçamos na fé. Elas fazem com que nós até mesmo percamos a fé. Elas fazem até mesmo com que alguns que estavam no bem da virtude comecem a viver uma vida desvirtuosa, desvirtuada, uma vida viciosa, uma vida no mal, uma vida no pecado. Alguns até se revoltam contra Deus, contra a igreja, e dizem assim: que adianta estar lá, que adianta rezar tanto. Não façamos isso não. Claro que no primeiro momento é compreensivo que nós temos até uma atitude dessa, assim, de tristeza, e por conta da tristeza a gente diga coisas que depois a gente se arrepende. Mas o fato é, meus irmãos e minhas irmãs, que Nosso Senhor diz hoje no Evangelho: não tem mais. Como quem diz assim: eu estou contigo. E Ele diz ainda mais, Ele diz: olhai os lírios do campo, não é? Eles nem tecem, eles não costuram, não é? Mas nem Salomão se vestiu de maneira tão linda como eles. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, com todo o seu ouro, com todas as suas pedras preciosas, não se vestiu tão belíssimamente como os lírios do campo. Nosso Senhor diz assim: olhai os pardais, nenhum deles cai sem o consentimento do Pai que está nos céus. Não é? É um texto lindíssimo. E ele diz ainda mais no finalzinho do Evangelho, não é? Até mesmo os cabelos, os fios de cabelo da vossa cabeça estão o quê? Contados. Como quem diz assim: permaneçam firmes, sejam perseverantes. Eu não faltarei, não faltará nenhuma graça necessária para enfrentar as circunstâncias que a vida vai colocando diante de nós. Não somente enfrentar, mas vencer nele, por ele e com ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuando esta missa, vamos pedir para nós hoje esta graça, sobretudo quando o pão e o vinho forem consagrados, que é o mistério da nossa fé, que nós peçamos então ao Nosso Senhor que nos dê a graça de perseverar nele, a graça de permanecer com ele em todas as circunstâncias, a graça de não duvidar de sua bondade, de sua misericórdia, de sua presença conosco, a graça de ter uma fé, como a fé de José, como hoje é sábado, dia que recordamos a Virgem Maria, sobretudo uma fé como a fé de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.